Olá, eu sou Márcio Calai e você está no Leque Responde número 10. Parabéns, você construiu 10 edições deste pequenino programa e comigo, como sempre, professor Matheus Cunha. Seja muito bem-vindo, Matheus. 10 vezes que esse pessoal atura a gente insistindo. É muita boa vontade. Eu tenho que agradecer a você e, é claro, pedir para você deixar um like neste vídeo e a sua pergunta também, muito importante, porque quem não curte o vídeo e não deixa a pergunta, acontece o quê, Matheus? Calai, vai vir uma frente fria, né, essa semana, e na semana que vem uma onda de calor, e sua garganta vai ficar daquele jeito, com a voz de pato rouco igual a minha, então é melhor curtir o vídeo. Professor Matheus Cunha rogando uma praga ambiental a você, porque no episódio de hoje, oportunidades em compliance ESG. Matheus, a pergunta número 1 é a pergunta mais básica, mas muito importante. Ela diz assim: compliance e ESG são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, né? Acho que é muito importante até para a nossa audiência a gente traçar, né, essas premissas e deixar claro assuntos que têm correlação, mas que talvez por uma falta de conhecimento as pessoas acabam colocando tudo na mesma caixinha. O programa de ESG de uma empresa, ele é bem mais abrangente, né? Porque essas 3 letrinhas, né, elas estão diretamente relacionadas a environmental ou ambiental, às ações sociais, questões sociais que envolvem uma organização e aspectos de governança. Daí a sigla ESG ou ASG, se a gente for trabalhar em português. Ali nós vamos tratar de questões ambientais, né? Relacionados ao meio ambiente sustentável, né? Então, o que a sua empresa produz de resíduos, né? De que forma que ela pode contaminar o solo, o ar, a água. Eventualmente, também nas questões ambientais, a gente pode olhar para o meio ambiente de trabalho, né? Pensar em questões de saúde e segurança, por exemplo, o meio ambiente de consumo, falar em logística reversa, né? De alguma forma impactar menos o meio ambiente, em razão da nossa atividade enquanto empresa. Questões sociais, né? Como é que estão as divisões de cargos, de funções, quando a gente fala de gênero na nossa empresa? Então, eu tenho um equilíbrio entre homens e mulheres na organização como um todo, em posições de liderança, por exemplo. A minha empresa está apta a trabalhar melhor a diversidade, ser mais inclusiva, de que forma que eu devolvo para a comunidade ao redor da minha atuação um pouco do impacto que eu gero nessa comunidade por meio de projetos e ações sociais. E o último ali, o G, de governança. Como é que é a governança da minha empresa? O Emerson Siekla, que é o coordenador do nosso curso de liderança ESG, ele tem uma frase que, para mim, ela é muito bacana, porque boa ou ruim, toda organização tem a sua governança, né? Então, a governança da minha organização tem aspectos positivos, eu tenho ali muito bem dividido, né, os órgãos estratégicos deliberativos, aqueles que tomam decisões estratégicas pela minha organização, os órgãos de fiscalização e controle, e aí entra aqui o programa de compliance, nesse aspecto do G de governança, né? Eu tenho riscos de compliance em relação à minha organização. Esses riscos precisam ser bem geridos para que a governança funcione adequadamente e se tomem as decisões favoráveis sempre ao melhor interesse da minha empresa. Porque pela minha atividade eu tenho riscos de não cumprir determinadas obrigações ou normas que podem me trazer uma consequência, como por exemplo uma instauração de um processo, uma sanção, uma multa, uma exposição reputacional. E aí, dentro do programa de compliance, eu vou alocar aqueles riscos dessas não conformidades para que sejam trabalhados ali, de preferência com foco na prevenção, mas sem abrir mão de detecção e resposta. Muito bom, Matheus. Você tocou em pontos importantes e é interessante notar o seguinte: muitas pessoas, quando começam a se interessar por compliance, vão encontrar compliance associado aos mais diversos temas e você já começou a explicar um pouco sobre isso. Então, há quem goste, há quem questione. Compliance trabalhista, compliance financeiro, compliance em proteção de dados. E no final do dia, o programa de compliance é um programa de gerenciamento de riscos que vai gerenciar aqueles riscos que uma determinada organização elegeu como os riscos de compliance.
E aí vem a pergunta número 2. O programa de compliance se aplica na área ambiental, ou seja, dá para falar em compliance ambiental? Com certeza, né? A gente tem muitas empresas que, por questões regulatórias, têm obrigações relacionadas a questões ambientais, né? Eu mesmo mencionei há pouco sobre logística reversa. A depender da minha atuação, né, aquilo que eu produzo, que não é o produto final, por exemplo, mas que é necessário para poder fazer o produto chegar, ele tem que ser, de alguma forma, trazido de volta para a organização. Um dos maiores problemas de logística reversa das empresas, da indústria, por exemplo, são os pallets, né? Eu produzo aquela montanha de produto, né? Fica ali armazenado, tem a logística para poder levar, vai tudo com pallet, tudo bem, o produto chegou no destinatário final. E o pallet, o que eu faço com ele? Vira móvel. Jogo no meio ambiente, né? Claro. Então, assim, você tem que... Uma preocupação importante. É uma preocupação importante, seria, né, uma questão de boa prática ambiental, se não fosse, em muitos estados, uma obrigação legal da empresa que levou o produto trazer o pallet de volta. Aí você tem a norma regulatória que pode gerar um impacto pelo não cumprimento, eu tenho que ter processo, tenho que ter controle, eu tenho que ter fiscalização, então, dentro da organização. Então, aquelas empresas que estão sujeitas a normas de caráter ambiental e que, caso não as cumpram, elas possam responder por determinadas sanções, recomenda-se que elas tragam essas questões regulatórias ambientais para dentro do seu programa de compliance. E aí fica a dica, né? A gente tem aqui, inclusive, na LEC, um LOD, é um curso gravado com a professora Karen, que também é professora no nosso curso de liderança ESG, que fala bastante sobre as questões de compliance ambiental. Fica aí a dica. Eu estou te ouvindo aqui pensando em um monte de exemplos desse tipo, né? Pneus, por exemplo, super importante. O que vai ser feito deles depois que o uso terminar? Baterias, hoje em dia, né? Energia limpa, energia sustentável, mas até que ponto? Se ela não for bem tratada a partir do momento em que essas baterias são descartadas. Ou mesmo na confecção das baterias também existe um processo super complexo que deve ser feito com todo respeito. Então, pensar que se você está diante de uma operação onde existe um risco relevante ambiental, barragens, por exemplo, a gente já passou... Não é nem risco, né? Já é fato, né? Exato, coisas que já aconteceram. E a operação em si é uma operação sensível do ponto de vista ambiental. Você ter um programa de gestão de risco, como é o programa de compliance, cuidando disso, vai te trazer muitos benefícios. E aí, vem uma pergunta interessante que é a seguinte: um profissional de compliance precisa saber ESG e vice-versa? Faz sentido essa intersecção aí de conhecimentos? Calai, uma vez eu escutei o professor Leandro Carnal falar uma coisa que me impactou muito, que não existe mais profissional formado. Se você tem a sua formação, pegou o seu diploma e acha que acabou a sua vida de aprendizagem, hoje você está fadado ao fracasso, né? A gente fala muito sobre o lifelong learning, né? Essa necessidade de continuar a aprender e se aprimorar cada vez mais. Como as duas coisas têm muita intersecção, eu recomendaria fortemente que os profissionais de compliance entendam, ainda que minimamente, sobre ESG, ou encontrem, inclusive, uma oportunidade de atuação, porque pode ser que ESG seja uma bola quicando dentro da sua empresa que ninguém chutou. E aí, por oportunidade, você pode abraçar essa missão, essa tarefa e fazer as duas coisas, né, conjuntamente. Então, são coisas que se complementam, daí a importância de se conhecer, mas que podem ser também de atuação conjunta, e aí vem o viés da oportunidade. Muito comum, né, hoje em dia, empresas que estão iniciando, de repente, a sua jornada em ESG, é um tema mais recente no Brasil em relação ao compliance, que já tem uma história um pouco maior, muito comum que haja acumulação de funções no início dessa operação, principalmente, e o profissional de compliance, por ser um profissional estratégico, por ter uma proximidade grande da alta gestão, muitas vezes acaba sendo o profissional eleito para assumir esses novos desafios. Então, realmente, o Matheus tem um ponto fundamental. Quer se diferenciar, quer ter mais repertório, mais bagagem, né, mais informação mesmo para oferecer em uma troca dentro da sua organização, tem tudo a ver que você possa ter conhecimentos nos dois assuntos. E aí, também pensando em situações conjuntas, vem a pergunta. A pergunta diz assim: quais são os desafios e oportunidades de implementar programas de compliance e ESG de forma conjunta? Bom, o primeiro desafio eu acho que já vem lá na nossa primeira pergunta, né? Você imagina que a alta administração da empresa ela é leiga.
e talvez ela ache que compliance e ESG são a mesma coisa. Então, fazer as duas coisas concomitantemente, conjuntamente, pode gerar um problema de comunicação com a alta administração e com a organização como um todo. As pessoas confundirem que o programa de compliance é ESG e vice-versa. Então, acho que tem que ser... dá para fazer conjuntamente, mas tem que ter uma comunicação muito boa, muito clara, muito precisa e contínua, para não deixar as pessoas misturarem conceitualmente as coisas. Outro aspecto relevante que precisa se pensar, prestar atenção, é o acúmulo de funções e responsabilidades. Quando você abraça muita coisa para fazer, talvez você não consiga entregar 100% daquilo que precisa ser feito. Essa é uma pauta que a gente discute há muito, né? Por exemplo, na acumulação de função de jurídico e compliance, né? Para mim, o maior problema não é o conflito de interesses, acumular as duas coisas, porque se você tem regras claras, papéis muito bem separados, eu acho que tem uma separação que resolve bem a questão do conflito de interesse. Mas, para mim, o maior conflito é o conflito de agenda. O volume de trabalho. Exatamente, porque você imagina, né? Você tem que cuidar de toda a agenda de ESG e de toda a demanda de compliance da organização. Você vai conseguir entregar tudo isso? Você vai conseguir fazer? E aí você vai esbarrar, talvez, no grande desafio que todo mundo tem dentro da empresa, que é a falta de headcount, né? Falta de pessoas na sua área e a falta de budget, falta de orçamento, para poder contratar prestadores de serviço, parceiros, para poder te ajudar a fazer as entregas. Mas, por outro lado, tem o viés, sim, da oportunidade. Se eu sou uma empresa que me preocupo com o ESG, já tenho a pauta, né, a agenda ESG desenvolvida, mas não tenho um programa de compliance, está faltando uma peça nesse quebra-cabeça. No começo eu disse que o programa de compliance é uma estrutura de governança. Então, como ter um programa de ESG sem ter um programa de compliance? Sua governança vai ficar capenga. Está faltando um pedaço, né? Por outro lado, que deve ser o mais comum, né? Se eu sou uma empresa que tenha um programa de compliance e hoje não me preocupo ainda com a agenda ESG, é justamente onde entra o cenário da oportunidade. Talvez você possa trazer aos poucos, né, essa agenda, essa discussão, essa ideia, e com o tempo, quem sabe, convencer a alta administração de que a agenda ESG é uma agenda importante para toda e qualquer empresa hoje. Eu gosto muito desse pensamento, eu sempre falo sobre isso, porque é o pensamento da vida real, é o pensamento do que está ali à disposição naquele momento, e muitas vezes as empresas de grande porte, que já têm uma estrutura importante, que eventualmente atuam num segmento com um risco mais relevante, vão ter uma estrutura independente de ESG e está tudo bem. As empresas que, de repente, são de porte menor ou estão em um segmento que não tem um risco tão relevante, elas vão querer implementar isso aos poucos, de acordo com a sua disponibilidade, e aí a acumulação de função, a oportunidade, a chance de começar alguma coisa, muitas vezes é por esse rumo mesmo, e está tudo bem, a coisa vai se desenvolvendo a partir daí, e é o que acaba acontecendo muitas vezes com a carreira desses profissionais também. Eles começam com aquilo que eles têm, fazendo o melhor que podem, e vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas a pergunta que vem é: como iniciar na carreira em ESG? Então, acho que é buscar conhecimento, né, sem sombra de dúvida. Toda vez que eu vou falar em começar em uma nova carreira, uma nova função, sem o conhecimento básico para poder dar o primeiro passo, né, é o risco de fazer muita coisa errada e até queimar o filme dentro da empresa. Então, eu acho que o conhecimento técnico ele é fundamental. Hoje a gente tem boas leituras, né, um assunto que talvez já não seja tão novo assim. A pandemia impulsionou muito, né, a agenda ESG, então você já encontra, inclusive, materiais de qualidade, gratuitos, né, disponíveis, mas se abraçar sempre com quem faz, com quem vive isso, se capacitar, fazer um bom curso é fundamental. E aí eu não posso deixar, né, de mencionar que aqui na LEC, no nosso lema, aprenda com quem faz no dia a dia, a gente tem um curso de liderança ESG, é um curso de formação executiva, são ali 4, 5 semanas de aulas ao vivo, com professores que trabalham com a agenda ESG nas organizações, e talvez seja, Kalai, um dos cursos mais práticos que a gente tem aqui na LEC, porque além das disciplinas teóricas com esses professores que vivem a agenda ESG dentro de grandes organizações, nós temos nesse curso 3 oficinas, para os alunos aprenderem, colocando a mão na massa, como tirar o E, como tirar o S, como tirar o G do papel, né, trazendo aí já para o dia mais um, né, depois da aula, ideias que você pode implementar dentro da sua empresa. Então, se você ainda não conhece o curso, né, vamos deixar o link aqui para o pessoal, porque acho que
que vale a pena pelo menos conhecer. Vamos namorar, depois se quiser casar. O curso está, sem dúvida. E, é claro, fica aqui então na descrição do episódio o curso de liderança SG para que você possa saber mais sobre ele. É um ponto de partida, sem dúvida nenhuma, para quem precisa realmente começar nesse programa. A chance de conhecer outras pessoas com os mesmos desafios, networking super qualificado. Vai conhecer os professores que são quem realmente fazem esse trabalho no dia a dia, na prática, e enfrentam os mesmos desafios que você. Então fica aí a dica. E tem mais uma dica aqui que eu me lembrei. Não, sabe que a certificação, é claro, né? A certificação profissional em ESG que você pode conquistar sem custo adicional ao final deste programa é a chance de você ter os seus conhecimentos testados por um organismo imparcial. A LEC oferece a sua certificação em parceria com a FGV Projetos, o que traz muita credibilidade, muita independência ao programa e dessa maneira, é claro, ao se apresentar ao mercado, ao colocar no seu currículo, no seu LinkedIn, a sua certificação profissional CEPESG, você se destaca, você tem uma diferenciação e isso te coloca muito à frente em processos seletivos, ao ser contratado como um prestador externo, enfim, é um grande trunfo. Só que eu me lembrei de algo mais, nós temos um e-book gratuito sobre ESG, se você está procurando um material para dar os primeiros passos, fica também aqui na descrição do episódio, você vai encontrar o link para o nosso e-book de ESG. Então, tá aí, link para o e-book, link para o curso e não tem mais desculpa, você vai ter um caminho para aprender ainda mais ESG. Matheus, obrigado, valeu. Tamo junto. Lembre-se, deixe o seu like neste vídeo e o mais importante, não se esqueça, deixe uma pergunta aqui embaixo no campo de comentários para que a gente possa construir os próximos episódios. Obrigado, um grande abraço e até o próximo LEC Responde.